Bem, essa pergunta sobre a taxa de juros é muito oportuna, né? Hoje se discute muito o tamanho da taxa de juros aqui no Brasil, né? Não raramente tem sido estabelecido um embate entre o governo federal e o Banco Central. E por que que isso está acontecendo? Porque, pela primeira vez na história, o Brasil tem um Banco Central autônomo e independente. Uma mudança na legislação durante o governo Bolsonaro fez com que o mandato dos dirigentes, principais dirigentes do Banco Central, principalmente o seu presidente, não coincidisse com o mandato do presidente da República. Em outras palavras, o ministro Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, com o aval do presidente Bolsonaro, indicou Roberto Campos Neto para presidir o Banco Central. Bolsonaro não foi reeleito, quem foi eleito foi o Lula, e o Lula mudou toda a equipe econômica, tirou o status de Ministério da Economia e voltou a ser Fazenda e Planejamento, convidou Fernando Haddad e Simone Tebet, Haddad para a Fazenda e Simone Tebet para o Planejamento, e não pôde mudar o presidente do Banco Central. Como nós estamos vindo de um período de desequilíbrio na economia provocado pela pandemia, pelo conflito na Rússia e Ucrânia, se lá atrás, em 2020, o Banco Central chegou a reduzir a taxa de juros a 2% ao ano, porque a recessão seria inevitável e evitou um cenário pior, à medida que a inflação se instalou, o Banco Central brasileiro começou a promover reajustes periódicos na taxa básica de juros, culminando com um patamar acima de 2 dígitos, né? Nós estamos gravando esse vídeo. Neste momento, a taxa básica de juros no Brasil é de 13,75%. Mas o que é essa taxa de 13,75%? A gente chama ela de taxa Selic. Então, você já observou, né, respondendo objetivamente, né, a função dos juros, você já percebe que essa taxa é uma taxa que ela é estabelecida tendo como finalidade, entre várias outras, de controlar a inflação, né? Nesse particular, ele faz o seguinte movimento. Existe cerca de 450 produtos que são pesquisados, né, para chegar na inflação, o IPCA, que é a inflação oficial, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e parte desses preços são bens que a gente chama financiáveis, ou seja, que de alguma maneira você precisa ter uma linha de financiamento, né? Então, eletrodoméstico, eletroeletrônicos, etc. Parte da inflação são preços administrados, que são contratos firmados entre partes, entre governo, então um pedágio, um aluguel e assim por diante. E parte a gente chama de preços livres. Então, pegar os alimentos, por exemplo, são preços livres. Então, o que nós temos? Uma interferência, uma intervenção do Banco Central nos juros para segurar esses bens financiáveis, né? É como se dissesse o seguinte: ó, você tem dinheiro? Ok, então eu vou aumentar os juros para que o banco aumente os juros de captação e você guarde o seu dinheiro e não gaste agora. E está dizendo para quem não tem dinheiro, ó, se você puder adiar o consumo, melhor, porque a taxa de juros está alta. Se esse movimento é feito com robustez, você inibe a demanda desses bens financiáveis, os preços ficam comportáveis, e mesmo que haja alta nos preços administrados e nos preços livres, esses bens financiáveis, eles compensam essa alta. Quando há um efetivo controle da inflação, é quando a oferta também, principalmente dos preços dos produtos livres, né, os preços livres, também se amplia. Então, quando você tem um boom de alimentos, quando você não tem pressão sobre combustíveis, etc., esses preços ficam mais comportados. Se a inflação de um ano cai, do outro ano a pressão dos preços dos produtos administráveis fica menor, né? Se você vai indexar a economia no reajuste do aluguel, se a inflação for de 3%, a pressão para o aluguel no ano seguinte vai ser de 3%. Se a inflação cai para 3%, o pedágio vai ser reajustado nesse patamar. Ou seja, a taxa de juros acaba, de certa maneira, ajudando a que o índice de inflação seja baixo. Mas o princípio inicial dessa taxa base de juros é financiar o governo. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma dívida pública, tenho títulos públicos circulando, ao longo do tempo eu gastei mais do que eu arrecadei, portanto eu preciso do dinheiro
dos investidores para me financiar, e eu estou dizendo para você, ó, se você comprar um título público, eu te remunero hoje a 13,75% ao ano. Tem títulos que estão remunerando a 40% ao ano, que foram lançados lá atrás.